Como parar de alimentar o ego de gente tóxicas. Existe um momento silencioso que quase ninguém percebe. Não é quando alguém te desrespeita de forma direta. Não é quando alguém levanta a voz ou te confronta de forma clara. É muito mais sutil, quase imperceptível. É quando você começa a se explicar demais, justificar demais e ceder demais. E mesmo assim, nunca é suficiente. Você sente que está sempre tentando manter algo que o outro nem sequer se preocupa em sustentar. É aqui que o jogo começa a virar contra você, sem aviso. A psicologia do comportamento humano ensina que padrões repetidos moldam completamente a forma como as pessoas passam a te enxergar e, principalmente, como passam a te tratar. Quando você entrega a atenção sem critério, quando você responde tudo, quando você tenta evitar qualquer tipo de conflito para parecer equilibrado, você não está sendo forte como imagina. Você está, na prática, treinando o outro a ultrapassar seus limites sem resistência. E isso não acontece de forma brusca. Acontece aos poucos, quase como um teste contínuo. Um comentário que você deixa passar, uma atitude que te incomoda, mas você ignora, uma exigência que você aceita mesmo não concordando. Cada pequena concessão constrói um padrão invisível. Quando você percebe, já está inserido em uma dinâmica onde o ego do outro cresce e o seu valor começa a ser reduzido sem que você entenda exatamente como chegou ali. Nicolau Maquiavel ensinava que o poder não é algo que se declara, é algo que se demonstra através da postura, das ações e da forma como você se posiciona diante das pessoas. Quando você não controla sua presença e suas reações, alguém inevitavelmente assume esse espaço, muitas vezes sem que você perceba. Você não está apenas lidando com pessoas difíceis. Você está dentro de um jogo psicológico silencioso, onde quem reage demais, explica demais e cede demais. Entrega o controle. E o mais perigoso é que isso acontece de forma natural para quem não entende as regras. Existe, no entanto, um ponto de virada. Um momento em que você percebe que continuar alimentando esse ciclo não é maturidade, é desgaste. E quando essa percepção chega, algo muda. Porque parar de alimentar não é ignorar, é assumir o controle da própria energia, da própria atenção e da própria presença. E quando isso acontece, o jogo deixa de ser contra você. O momento em que você percebe que está sendo usado. Não começa com um grande erro evidente. Não existe um momento dramático onde tudo fica claro de uma vez. Começa com pequenas concessões que parecem inofensivas, quase naturais. Você responde rápido demais. Você aceita situações que não gostaria. Você evita dizer não para não gerar desconforto ou para manter uma imagem de equilíbrio. No início, isso parece maturidade, parece controle emocional, parece inteligência social. Mas, na prática, é o início de um padrão que trabalha contra você. A leitura de pessoas mostra que quem testa limites dificilmente faz isso de forma direta. Esse tipo de comportamento é silencioso, progressivo. A pessoa observa, analisa, percebe como você reage diante de pequenas pressões. Ela mede até onde você vai, quanto você tolera, quanto você cede sem questionar. E a cada vez que você aceita algo que te incomoda, você envia uma mensagem muito clara, mesmo sem dizer uma palavra. Isso aqui é permitido. O problema não está no comportamento do outro. O problema está na continuidade do que você permite. Com o tempo, isso começa a gerar um incômodo interno difícil de explicar. Você percebe que está sempre disponível, sempre disposto, sempre tentando manter algo que nunca é equilibrado. Você começa a sentir que está dando mais do que recebe, se esforçando mais do que deveria, se explicando mais do que o necessário. E mesmo assim, parece que nunca atinge o suficiente. A psicologia do comportamento humano explica que quando um comportamento é recompensado, ele tende a se repetir. Quando você responde rápido, quando você cede,
Quando você tolera, você está reforçando esse padrão no outro. Você está ensinando, de forma inconsciente, como quer ser tratado, mesmo que isso te prejudique. Nicolau Maquiavel ensinava que as relações humanas são sustentadas por equilíbrio de forças, não apenas por boas intenções. Quando esse equilíbrio se perde, alguém naturalmente assume o controle da dinâmica. E quase nunca é quem mais se esforça, é quem melhor entende o jogo. O mais difícil de aceitar é que, na maioria das vezes, ninguém te obrigou a entrar nessa posição. Você foi entrando aos poucos, cedendo aos poucos, ajustando seu comportamento para evitar conflito, para manter a harmonia, para não parecer difícil. E quando percebeu, já estava dentro de uma dinâmica onde sua presença perdeu peso. Mas esse momento de percepção não é um sinal de fraqueza. É exatamente o ponto onde a mudança começa. Porque a partir do momento em que você enxerga o padrão com clareza, você deixa de agir no automático. Você começa a questionar, começa a observar, começa a entender o que antes parecia normal. E quando você para de reagir sem pensar, o jogo muda completamente. A economia oculta da atenção. Existe algo que quase ninguém te explica de forma direta. Atenção é uma moeda. Tempo é uma moeda. Reação é uma moeda. E toda vez que você entrega isso sem critério, você está financiando o comportamento de alguém que aprende a depender exatamente disso. A psicologia do comportamento humano deixa claro que aquilo que é reforçado tende a se repetir. Quando você responde sempre, quando você se explica sempre, quando você reage emocionalmente a qualquer provocação, você não está apenas participando da interação. Você está alimentando um sistema onde o outro passa a precisar cada vez mais da sua resposta para sustentar o próprio ego. Pessoas tóxicas não vivem apenas de conflito, elas vivem de validação. Mesmo quando parecem atacar, provocar ou desmerecer, o objetivo não é o confronto em si, é a reação que vem depois. É o controle silencioso que se constrói quando elas percebem que você não consegue deixar de responder, de justificar ou de se posicionar o tempo todo. E é aqui que o erro se torna invisível. Você acredita que está se defendendo, que está esclarecendo, que está sendo justo. Mas, na prática, está entregando exatamente o que mantém o comportamento do outro ativo. Cada explicação sua fortalece a expectativa do outro de que você sempre vai estar ali, disponível, reagindo, alimentando. A leitura de pessoas mostra que quem busca controle emocional nos outros observa padrões. Se você reage rápido, a pessoa aprende que basta pressionar. Se você se justifica demais, a pessoa aprende que basta acusar. Se você tenta resolver tudo, a pessoa aprende que não precisa fazer esforço algum. E assim se cria um ciclo. Nicolau Maquiavel ensinava que quem controla a percepção, controla a relação. E a percepção que você constrói quando está sempre disponível é simples. Você é acessível demais. E o que é acessível demais, raramente é valorizado. O ponto central aqui não é parar de se comunicar. É parar de entregar sua atenção como se ela não tivesse valor. Por quê? No momento em que você começa a selecionar onde investe sua presença, algo muda na dinâmica. A pessoa que antes tinha acesso fácil começa a sentir a ausência. E quando a ausência aparece, o controle começa a se deslocar. É nesse instante que o jogo começa a sair das mãos de quem depende e passa para quem decide quando, como e se vai responder. O teatro da superioridade disfarçada. Existe um tipo de comportamento que engana até pessoas atentas. Não é agressivo de forma direta, não é abertamente arrogante. Pelo contrário, ele se apresenta como confiança, como firmeza, como alguém que sabe o que quer. Mas, por trás disso, existe uma encenação muito bem construída. O teatro da superioridade disfarçada.
A leitura de pessoas mostra que muitas vezes a postura dominante não nasce de segurança, mas de compensação. A pessoa cria uma imagem de controle, de frieza, de autoridade, não porque possui isso de forma sólida, mas porque precisa sustentar essa aparência para esconder fragilidades internas. E para manter essa imagem, ela precisa de algo essencial, alguém que valide esse papel. E é aqui que você entra sem perceber. Quando você se explica demais, quando você tenta provar seu valor, quando você busca ser compreendido o tempo todo, você reforça esse teatro. Você coloca o outro em uma posição acima, como se ele fosse o juiz da situação, enquanto você assume, sem perceber, o papel de quem precisa ser aprovado. A psicologia do comportamento humano explica que papéis sociais são reforçados pela repetição. Se alguém se comporta como superior e você responde como inferior, mesmo que de forma sutil, esse padrão se fixa. E quanto mais você tenta equilibrar usando palavras, mais você fortalece a estrutura que te coloca abaixo. O mais perigoso é que esse tipo de pessoa raramente precisa afirmar diretamente sua superioridade. Ela usa silêncios calculados, respostas curtas, expressões de desinteresse, pequenas provocações. Tudo isso serve para testar sua reação. Se você tenta compensar, explicar ou se justificar, o resultado é previsível. O teatro se mantém. Nicolau Maquiavel ensinava que a imagem de poder é, muitas vezes, mais influente do que o poder real. Quem sustenta uma imagem de autoridade sem ser questionado passa a ser percebido como alguém acima, mesmo que isso não seja verdade. E o ponto crítico é esse. Não é o outro que te coloca abaixo. É a forma como você reage que define a posição que você ocupa. Quando você para de validar esse teatro, quando você reduz suas explicações, quando você deixa de buscar aprovação, a encenação começa a perder força, porque sem plateia não existe espetáculo. E é nesse momento que você começa a perceber algo que antes passava despercebido. A segurança que parecia sólida começa a vacilar. O vício invisível em aprovação. Existe um comportamento que parece inofensivo, até admirável, mas que sustenta exatamente aquilo que te enfraquece. A necessidade constante de ser aceito. Não é algo que você declara, é algo que aparece nas pequenas decisões, nas respostas rápidas, no esforço silencioso de ser entendido, de não desagradar, de manter a imagem de alguém equilibrado e fácil de lidar. A psicologia do comportamento humano mostra que o cérebro busca recompensa emocional. Quando você recebe validação, reconhecimento ou aprovação, isso gera um reforço interno. O problema começa quando você passa a depender disso para se sentir seguro. Nesse ponto, você deixa de agir por escolha e passa a agir por necessidade. E pessoas tóxicas percebem isso com precisão. A leitura de pessoas revela que quem busca a aprovação em excesso se torna previsível. Basta pressionar, provocar ou retirar a tensão que você se movimenta. Você tenta recuperar o equilíbrio, tenta corrigir a situação, tenta mostrar que não é aquilo que estão insinuando. E sem perceber, você entra em um ciclo onde o outro dita o ritmo. E você responde: esse é o vício invisível. Não é sobre gostar de agradar. É sobre não conseguir parar. Você começa a medir suas palavras, ajustar seu comportamento, evitar conflitos que seriam necessários, tudo para manter uma sensação de aceitação que nunca se sustenta. Porque quem exige validação constante nunca se satisfaz. Sempre haverá mais um teste, mais uma cobrança, mais uma situação onde você precisa provar algo. Nicolau Maquiavel ensinava que quem depende da aprovação dos outros perde a liberdade de agir, porque suas decisões deixam de ser estratégicas e passam a ser reativas. Você não escolhe o que faz, você faz o que mantém a aceitação. E é exatamente isso que prende você. Quando você precisa ser bem visto o tempo todo, qualquer sinal de rejeição,
se torna desconfortável. E esse desconforto te faz ceder, te faz explicar, te faz voltar atrás. E cada vez que isso acontece, o padrão se fortalece. A virada começa quando você entende que a aprovação não é necessidade, é consequência. Quando você deixa de agir para ser aceito e passa a agir com base em clareza, algo muda. Algumas pessoas vão se afastar, algumas vão questionar, outras vão reagir. E é aí que você percebe quem realmente precisava de você e quem só precisava do que você entregava. A armadilha da boa intenção. Existe uma armadilha silenciosa que prende pessoas inteligentes, conscientes e até emocionalmente maduras. A crença de que sempre é possível resolver tudo com compreensão, diálogo e boa intenção. Você acredita que sendo paciente o suficiente, sendo claro o suficiente e sendo justo o suficiente, a outra pessoa vai entender. Mas o que ninguém te fala é que nem todo comportamento busca entendimento. Alguns buscam controle. A psicologia do comportamento humano ensina que intenção não define resultado, comportamento define. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas, se o seu comportamento reforça padrões errados, o efeito será sempre o mesmo. Quando você tenta explicar demais, quando você tenta fazer o outro enxergar, quando você insiste em resolver algo que não depende só de você, você está entrando em um território onde sua boa intenção vira combustível para a repetição do problema. E é aqui que a armadilha se fecha. A leitura de pessoas mostra que indivíduos manipuladores utilizam exatamente essa abertura. Eles percebem sua disposição em entender, em ajustar, em manter a harmonia. E ao invés de corresponder, eles exploram isso. Criam situações confusas, distorcem fatos, fazem você duvidar da própria percepção. E quanto mais você tenta esclarecer, mais você se envolve. Você começa a acreditar que o problema está na comunicação, que talvez você não tenha explicado bem, que talvez precise tentar de outra forma. E enquanto você busca clareza, o outro mantém o controle. Nicolau Maquiavel ensinava que nem todos os jogos são vencidos com honestidade e que insistir em agir sempre da mesma forma diante de pessoas diferentes é um erro estratégico. Existem situações onde continuar explicando não resolve, só prolonga. O ponto crítico é entender que nem todo conflito precisa ser resolvido. Alguns precisam ser encerrados. E isso exige algo que a maioria evita: firmeza sem justificativa excessiva. Quando você para de tentar convencer quem não quer entender, quando você reduz sua necessidade de explicar, quando você aceita que nem todo mundo merece acesso à sua clareza, algo muda. A dinâmica perde força, porque a pessoa que antes se alimentava da sua tentativa de resolver começa a enfrentar algo que não controla mais: a sua ausência de esforço. E é nesse momento que a armadilha deixa de funcionar. O código não declarado do respeito. Existe um conjunto de regras que nunca foi escrito, mas que todo mundo sente. Não está em palavras, não está em acordos claros, mas define exatamente como você é tratado. Esse é o código não declarado do respeito. E o ponto mais importante é simples: as pessoas não respeitam o que você diz. Elas respeitam o que você sustenta. A psicologia do comportamento humano mostra que o respeito não nasce da intenção de ser respeitado, mas da consistência entre o que você aceita e o que você rejeita. Quando você diz que algo te incomoda, mas continua permitindo, você não está sendo compreensivo. Você está ensinando que sua palavra não precisa ser levada a sério. E isso cria um efeito silencioso. A leitura de pessoas revela que todo comportamento é testado. Às vezes de forma sutil, às vezes de forma direta. Um comentário atravessado, uma atitude desrespeitosa, uma cobrança indevida. Não é sobre o ato em si, é sobre observar sua reação. Se você ignora, se você releva sempre, se você tenta manter a paz a qualquer custo,
O que fica claro não é sua maturidade, é a ausência de limite. E limite não é o que você fala, é o que você faz quando ele é ultrapassado. Nicolau Maquiavel ensinava que a autoridade é sustentada pela percepção de consequência. Quando não existe consequência, não existe autoridade. E quando não existe autoridade, qualquer um se sente livre para avançar. É por isso que muitas pessoas se frustram. Elas acreditam que estão sendo boas, pacientes, equilibradas, mas, na prática, estão sendo previsíveis. E o previsível é fácil de ser manipulado. O respeito começa a surgir quando você muda esse padrão. Quando você deixa de explicar excessivamente, quando você não negocia aquilo que já deveria estar claro, quando sua postura comunica antes mesmo das suas palavras. Não é sobre se tornar agressivo, é sobre se tornar firme. É sobre não precisar levantar a voz para ser levado a sério. E quando isso acontece, algo muda na forma como as pessoas se posicionam diante de você. Algumas recuam, outras testam mais uma vez. Mas todas percebem uma coisa: você não responde mais como antes. E quando sua resposta muda, o espaço que antes era ocupado pela falta de limite passa a ser ocupado por presença. A técnica da retirada gradual. Existe uma forma inteligente de sair de uma dinâmica desgastante sem criar confronto direto, sem gerar desgaste desnecessário e sem dar ao outro o palco que ele espera. Essa forma não é explosiva, não é dramática e nem depende de grandes discursos. Ela é silenciosa, estratégica e extremamente eficaz. A retirada gradual. A psicologia do comportamento humano mostra que quando um comportamento deixa de ser reforçado, ele tende a enfraquecer com o tempo. Isso significa que aquilo que você para de alimentar começa a perder força. E no contexto de relações tóxicas, o que sustenta o comportamento do outro não é a presença em si, é a resposta constante, a atenção previsível, a reação emocional. A leitura de pessoas revela que quem está acostumado a controlar a dinâmica percebe rapidamente mudanças no padrão. Quando você começa a responder menos, a se posicionar com menos explicações, a não reagir com a mesma intensidade, o outro sente. No início, pode haver mais pressão, mais tentativas, mais provocações. Isso não é coincidência. É um último esforço para recuperar o controle que estava sendo fácil. E é exatamente aqui que a maioria falha. Porque ao sentir essa pressão, você tende a voltar ao padrão antigo. Explica mais, responde mais, tenta normalizar a situação. E ao fazer isso, você reinicia o ciclo. A técnica da retirada gradual exige consistência. Não é sobre desaparecer de uma vez, é sobre reduzir o acesso de forma consciente. Nicolau Maquiavel ensinava que mudanças estratégicas não devem ser bruscas quando podem gerar resistência, mas também não podem ser indecisas a ponto de perder efeito. A retirada gradual segue exatamente essa lógica. Você não rompe de forma dramática, você muda o padrão de forma firme. Você começa a selecionar o que responde, quando responde e como responde. Você deixa de justificar cada decisão, deixa de estar sempre disponível, deixa de sustentar interações que não agregam. E sem perceber, a dinâmica começa a se reorganizar. O outro começa a sentir a ausência daquilo que era garantido. E quando algo que era previsível deixa de ser, o controle muda de lado. O ponto central não é afastamento físico, é reposicionamento emocional. É entender que sua presença não precisa ser constante para ser valiosa. E quando você domina isso, você deixa de reagir e passa a decidir. O despertar da leitura fria de pessoas. Existe um momento em que você para de ouvir apenas o que é dito e começa a perceber o que realmente está acontecendo. Esse é o despertar da leitura fria de pessoas. Não é sobre intuição mística, é sobre observar padrões, inconsistências e sinais que sempre estiveram ali.
mas que você ignorava por hábito ou boa intenção. A psicologia do comportamento humano mostra que as pessoas comunicam muito mais através do comportamento do que através das palavras. O que alguém faz repetidamente revela mais do que qualquer explicação bem construída. Quando existe contradição entre discurso e ação, a verdade está sempre na ação. A leitura de pessoas ensina que microcomportamentos revelam intenção. Um atraso constante, uma resposta seletiva, uma mudança de tom quando você se posiciona, um desinteresse repentino quando você deixa de ceder. Nada disso é aleatório. São sinais claros de como a outra pessoa reage quando perde controle. E quando você começa a perceber isso, algo muda internamente. Você para de se confundir com justificativas, para de tentar interpretar tudo de forma positiva e passa a enxergar o padrão real. Você percebe quem só aparece quando precisa, quem testa seus limites, quem recua quando você se posiciona e quem só mantém proximidade quando você está disponível demais. Nicolau Maquiavel ensinava que entender as intenções das pessoas é mais valioso do que confiar nas palavras delas. Porque quem observa com atenção não é surpreendido com facilidade. Quem enxerga o padrão não cai na repetição. O ponto central desse despertar é simples. Você deixa de reagir ao que parece e começa a responder ao que é. E isso muda completamente o jogo. Porque quando você entende o comportamento antes dele se repetir, você se antecipa. Você não entra na armadilha, não se envolve no desgaste, não precisa mais se explicar depois. Você simplesmente não entra. E é nesse momento que algo poderoso acontece. Você deixa de ser alguém que tenta entender tudo e se torna alguém que já entendeu o suficiente. A reprogramação da sua reação. Existe um ponto onde não é mais sobre o outro, é sobre você, sobre como você reage, sobre o que você aceita automaticamente, sobre o que você sente necessidade de responder sem pensar. Porque enquanto suas reações forem impulsivas, alguém sempre poderá usá-las contra você. A psicologia do comportamento humano explica que grande parte das nossas respostas é condicionada. Você não reage porque escolheu conscientemente. Você reage porque aprendeu a reagir assim. Diante de crítica, você se defende. Diante de pressão, você cede. Diante de silêncio, você tenta preencher. Tudo isso parece natural, mas é previsível. E o previsível é fácil de ser manipulado. A leitura de pessoas mostra que quem deseja controle observa exatamente isso, sua previsibilidade. Se você sempre responde rápido, a pessoa sabe que pode provocar. Se você sempre se explica, a pessoa sabe que pode acusar. Se você sempre tenta resolver, a pessoa sabe que pode criar o problema. E enquanto você reage no automático, você entrega o controle. Nicolau Maquiavel ensinava que o verdadeiro poder está na capacidade de agir com consciência, não com impulso. Quem domina a própria reação não apenas evita erros, mas também cria vantagem. Porque enquanto o outro age esperando uma resposta previsível, você quebra o padrão. A reprogramação começa quando você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Quando você não responde imediatamente, quando você observa antes de agir, quando você decide se vale a pena entrar naquela interação. Isso não é frieza, é inteligência emocional aplicada com estratégia. No início, isso gera desconforto. Você sente vontade de responder, de se justificar, de corrigir. Mas quando você resiste a esse impulso, algo começa a mudar dentro de você. Você percebe que nem tudo precisa de resposta. Nem tudo precisa de explicação. Nem tudo merece sua energia. E quando você começa a escolher suas reações, você deixa de ser conduzido pelo comportamento do outro. Você passa a conduzir o seu. E é nesse momento que o controle começa a voltar para as suas mãos. O preço de se tornar inacessível.
Existe uma consequência que quase ninguém menciona quando fala sobre parar de alimentar o ego de pessoas tóxicas. Não é confortável, não é leve e não é bem recebido por todos. É o preço de se tornar inacessível para aquilo que antes tinha acesso livre a você. A psicologia do comportamento humano mostra que quando você muda um padrão, o ambiente reage. As pessoas que estavam acostumadas com sua disponibilidade, com sua atenção constante e com sua facilidade de ceder, não vão simplesmente aceitar essa mudança. Elas vão questionar, testar, provocar e, em muitos casos, tentar te colocar de volta no lugar que você ocupava. E é aqui que muitos recuam. A leitura de pessoas revela que quando alguém perde o controle sobre você, a primeira reação não é aceitação, é resistência. A pessoa pode te chamar de frio, de distante, de diferente, pode insinuar que você mudou negativamente. Mas isso não é uma análise real. É uma tentativa de recuperar o padrão antigo onde você era previsível. Nicolau Maquiavel ensinava que toda mudança de postura gera oposição, principalmente daqueles que se beneficiavam do seu comportamento anterior. Porque quando você muda, você não afeta apenas a relação, você afeta o conforto do outro dentro dela. E esse é o ponto que exige firmeza. Você precisa entender que ser bem visto por quem se beneficiava da sua submissão não é vantagem. É um sinal de que você estava entregando mais do que deveria. Quando você se torna seletivo, quando você deixa de estar sempre disponível, quando você não responde na mesma velocidade, você cria algo que antes não existia: escassez. E o que é escasso passa a ser valorizado ou contestado. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão tentar se adaptar. E algumas vão intensificar o comportamento para ver se você volta ao padrão antigo. Esse é o teste final. Se você cede, tudo volta como antes. Se você sustenta, o jogo muda de forma definitiva. Se tornar inacessível não significa se isolar. Significa escolher com precisão quem tem acesso à sua atenção, ao seu tempo e à sua energia. Significa entender que presença constante não gera valor, gera hábito. E quando você quebra esse hábito, você redefine completamente a forma como é tratado. O dia em que o jogo se inverte. Existe um momento específico em que tudo aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido. Não é um evento externo, não é algo que o outro anuncia. É interno. É quando você percebe que já não reage como antes, que já não sente necessidade de explicar tudo, que já não se movimenta para manter aquilo que antes te consumia. É aqui que o jogo se inverte. A psicologia do comportamento humano mostra que quando um padrão deixa de ser reforçado, ele entra em extinção. Aquilo que antes dependia da sua resposta constante começa a enfraquecer. A pessoa que antes provocava insiste menos. A que exigia começa a recuar. E a que se alimentava da sua atenção passa a sentir a ausência dela. A leitura de pessoas revela algo ainda mais profundo. Quando você muda sua postura, você não altera apenas uma relação. Você redefine como será tratado em todas as outras. Porque sua presença passa a comunicar algo diferente. Não é mais sobre disponibilidade. É sobre escolha. Nicolau Maquiavel ensinava que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em não ser dominado por eles. E isso se torna evidente quando você não precisa mais provar nada, não precisa mais convencer ninguém, não precisa mais sustentar um papel que não te representa. O que antes era esforço se torna natural. O que antes era dúvida se torna clareza. Você começa a perceber quem respeita sua nova postura e quem se incomoda com ela. E essa diferença se torna um filtro poderoso. Alguns vão tentar uma última vez. Um comentário, uma provocação, uma tentativa sutil de te puxar de volta. E quando você não reage, quando você mantém sua posição sem necessidade de confronto, algo se quebra.
não no outro, em você. Você entende que não precisa mais entrar em todos os jogos. Não precisa mais responder a tudo. Não precisa mais sustentar aquilo que não é recíproco. E é nesse momento que o controle deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que você naturalmente possui. O jogo não termina, mas ele deixa de ser contra você.